capítulo 1, versículo 15 a 18. Abre aí, deixa a sua Bíblia aberta. Essa segunda-feira, na minha folga, tive a oportunidade de assistir um filme com a Carla. Cadê a Carla? Saiu? Tá bom, chama ela de volta depois. Tá bom. Tive a oportunidade de assistir um filme com a Carla. O nome do filme, eu perguntei pela Carla porque ela sempre diz que eu não conto nada direito dos filmes, mas o nome do filme, se eu não me engano, é Fúria em Alto Mar. É um filme de ação. Quem gosta de filme de guerra, de ação, é um bom filme. Mas há uma cena no filme que me chama a atenção, porque tem muito a ver com aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã. Um dado momento do filme, quase para o final do filme, um dos soldados americanos que estavam em uma operação para resgatar uma pessoa em um outro país, ele precisa pular no mar, nadar até um submarino americano para se salvar e salvar a vida dessa pessoa. E ele consegue. E ele vai, nada, consegue chegar ao submarino. Quando ele entra no submarino e salva a vida daquela pessoa, que ele foi para lá com aquele objetivo, ele se lembra que um dos seus amigos que estavam na operação junto com ele, um outro soldado americano, tinha ficado para trás. E o que ele faz? Ele mergulha novamente ao mar e volta para salvar o seu amigo, mesmo sabendo que poderia perder a sua própria vida. Ele faz isso. Me parece que uma atitude como essa é uma atitude difícil para o nosso coração. Nós somos inclinados a pensar em nós mesmos, não é verdade? Nós somos inclinados no momento do medo, da dificuldade, a pensar em autopreservação, a cuidar primeiro de nós mesmos. Isso fica muito claro, por exemplo, naquelas pegadinhas do Silvio Santos. Lembra daquelas pegadinhas? Que aí, à noite, o pessoal está passando perto do cemitério e, de repente, aparece alguma coisa ali, e aí está um casal de namorado caminhando, e, de repente, ele toma um susto, ele corre primeiro e deixa a namorada para trás. É assim, porque no medo a gente primeiro pensa na gente. E me parece que o Evangelho nos ensina a pensar exatamente o contrário a isso. Se a gente pensar que Jesus Cristo nos chama e o caminho que Jesus nos oferece é um caminho de negação do eu, porque Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, o caminho de Cristo, o caminho de ser um cristão, um caminho para ser um cristão, um caminho do discipulado, um caminho para seguir a Jesus, é sempre um caminho da autonegação. O caminho da autoafirmação é um caminho que não é um caminho de Deus, não é o caminho do Cristo, não é o caminho do Senhor. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que isso está acontecendo no contexto desta carta. Como eu disse na semana passada, nós estamos vivendo num momento muito difícil para o cristianismo primitivo. O Império Romano aciona a sua primeira grande perseguição contra o cristianismo. Nero, um lunático, um louco, coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. A partir dali, uma grande perseguição contra o cristianismo. E nessa perseguição, Paulo é preso. E o texto vai dizer que Paulo é preso, está preso sabendo que vai morrer. Não é como uma outra prisão. Não é como das outras vezes que Paulo tinha uma expectativa de sair da prisão. Não. Aqui Paulo está preso e Deus já havia dito a Paulo que era o fim. Acabou. Era morte. Paulo sabia que ia morrer. E Paulo está na prisão, numa masmorra em Roma, preso, algo em um lugar difícil, não mais como um prisioneiro, como na época que ele escreve a carta
a igreja de Filipe, quando ele tinha os soldados próximos e ele tinha uma certa liberdade para poder ir, vir, evangelizar, não é esse tipo de prisão. Paulo está numa masmorra. E por conta desta prisão de Paulo, e por conta desta perseguição ao Império Romano, do Império Romano ao cristianismo, todos abandonam Paulo. Todos abandonam Paulo. Todos da Ásia abandonam Paulo. Todos da Ásia fogem por conta da perseguição. Paulo escreve então para Timóteo, para dizer: Timóteo, você não, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim, que sou um prisioneiro por causa de Cristo. Todos me abandonaram, e é isso que o texto vai dizer nas palavras de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 18. O texto diz assim: você sabe, e ele está dizendo a Timóteo, que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo, então, escrevendo para Timóteo, diz: Timóteo, todos me abandonaram, Timóteo. Todos que estavam na Ásia me abandonaram, Timóteo. Inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo cita o nome de Fígelo e Hermógenes, muito provavelmente porque esses eram amigos próximos. Muito provavelmente porque esses eram cooperadores íntimos. Muito provavelmente porque eles estavam junto com Paulo, junto com a liderança, conduzindo o Evangelho na Ásia. Mas até esses homens que estavam próximos abandonaram Paulo, fugiram, não quiseram mais saber do cristianismo, não quiseram mais saber de Paulo. E aqui, meus irmãos, nós podemos pensar o porquê que eles fizeram isso. Por que esses homens que aparentemente estavam firmados no Evangelho, por que esses homens aparentemente que eram cooperadores do Evangelho, por que esses homens que pregaram a palavra, ajudaram a plantação de igrejas, estavam de alguma forma auxiliando na liderança, por que esses homens abandonaram a fé? Por que esses homens abandonaram Paulo? Por que esses homens, no momento mais difícil, é um momento que mais precisamos de estarmos juntos? Por que as pessoas espalham? Por que as pessoas fogem? É algo que a gente precisa pensar, porque talvez o comportamento de Fígelo e de Hermógenes seja o comportamento de muitos que hoje se dizem cristãos. Muitos, quando a coisa aperta, eles abandonam. Muitos, quando as coisas estão difíceis, eles procuram outros caminhos. Muitos, quando as coisas parecem que não estão caminhando bem na igreja, não estão caminhando bem no Evangelho, no cristianismo, abandonam a fé e buscam outras direções e outros caminhos. Por que, então, que homem como Fígelo, Hermógenes, são capazes de fazer algo assim? Meus irmãos, a primeira coisa que a Bíblia nos apresenta e nos mostra, isso a gente olha lá em 1 João capítulo 2, 19, o evangelista João, o apóstolo João vai dizer: aqueles que saíram, estavam no nosso meio e nos abandonaram, é porque eles não eram um dos nossos. A primeira questão que a gente precisa levar em consideração é que aqueles que apostatam na caminhada, abandonam a fé, quando as coisas estão mais difíceis, buscam outros caminhos, não querem saber mais de Deus. A primeira razão teológica para isso, segundo 1 João capítulo 2, verso 19, é porque eles nunca foram dos nossos. É porque eles nunca foram, de fato, eles nunca compreenderam a graça, eles nunca compreenderam o Evangelho, eles nunca compreenderam aquilo que Deus fez no mundo e na história
pela vida deles e pela vida da igreja. Eles nunca entenderam, eles estavam num movimento, eles estavam cooperando, eles estavam ajudando, mas por outra razão, por outros motivos. Eles não compreenderam bem o que era o Evangelho. Seus olhos não foram abertos, o seu coração não foi tocado, eles não foram quebrantados de fato, eles não nasceram de novo. Simplesmente eles estavam, participaram, cooperaram de alguma maneira, fizeram parte em algum momento, mas o texto diz, mas eles não eram dos nossos. Você pode abrir em 1 João, capítulo 2, verso 19, e você vai ler esta afirmação do evangelista João. O texto diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem um dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João está falando a respeito daqueles que apostataram da fé. Mas, se nós pensarmos, meus irmãos, naquilo que aconteceu com Cristo, e isso fica claro todas as vezes que nós estamos reunidos na ceia, porque o pastor lê sempre o mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Se a gente pensar no que aconteceu com Jesus, a gente vai compreender que também, além deles não serem um dos nossos, eles também não compreenderam o Evangelho. Porque 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23, na instituição da ceia, o apóstolo Paulo vai trazer algo interessante. Ele vai dizer, na noite em que foi traído, tomou o pão, repartiu e disse, isto é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. E por que ele foi traído? Se nós voltarmos e lembrarmos das mensagens do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus foi traído porque Judas tinha uma expectativa do Messias que não se cumpriu. Porque Cristo veio com um propósito, mas Judas entendia que o Messias deveria ter vindo com um outro propósito. Judas não compreendeu o Evangelho. Judas não compreendeu a missão do Messias. E muito provavelmente as pessoas se afastam e abandonam o Evangelho porque não compreendem o Evangelho. Não compreendem a mensagem do Evangelho, não compreendem os propósitos de Deus, não compreendem o porquê Cristo veio ao mundo. Por isso as pessoas abandonam, porque fazem uma expectativa de Deus, fazem uma expectativa da igreja, fazem uma expectativa das coisas que não se cumprem, não se realizam, não é o propósito de Deus. Isso é muito comum acontecer na vida da igreja. A maioria das pessoas que você pergunta por que as pessoas se afastaram do Evangelho, elas dirão, geralmente é assim, porque eu estava lá na igreja e um irmão me ofendeu. Porque aquela igreja fez isso comigo. Porque eu me decepcionei com a liderança da igreja. Porque eu me decepcionei com o pastor da igreja. Porque algo aconteceu na minha vida que eu não esperava. Todas essas justificativas, embora possam ser algo que explique o contexto da situação, ela não justifica em nenhum momento diante de Deus. Porque Deus nunca disse para nós que seguir o Evangelho significa caminhar com pessoas que não irão nos ofender. Deus nunca disse para nós que seguir o Evangelho significa ter uma igreja estruturada que vai nos atender todas as nossas demandas e nossas necessidades. Deus nunca disse para nós que seguir a Cristo, seguir a igreja, seguir o caminho, significa então que todas as coisas serão como eu imagino que deve ser. Não. Por isso a gente vai criando expectativas e muitas vezes ilusões que não se correspondem ao verdadeiro chamado, ao verdadeiro entendimento, ao verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, na noite em que foi traído, Jesus Cristo partiu o pão e deu. Eu faço isso
em favor de vós. Eu faço isso em favor de vocês. Talvez muitos abandonam a fé como Fígelo e Hermógenes, segundo as palavras de Pedro, lá na primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 19, é porque eles entenderam que o Evangelho não é o Evangelho de dor. E Pedro vai dizer que o Evangelho é o Evangelho de dor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 a 21, o texto vai dizer que o Evangelho é um Evangelho de dor. Não é um Evangelho sem dor. Não é um Evangelho onde tudo vai dar certo, onde tudo vai acontecer positivamente. Não. O Evangelho não é uma mensagem positiva. 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 a 21, o texto diz: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O que Pedro está dizendo, e no contexto que Pedro está dizendo, Pedro está escrevendo para escravos, está explicando a situação do escravo. Ele está dizendo o seguinte: se você é escravo e você é punido porque você cometeu alguma infração, você está sendo punido porque você fez algo errado. Mas preste atenção numa coisa, o que Pedro está dizendo: mas se você é um escravo e você faz tudo certinho e ainda sofre, saiba que isso é louvável diante de Deus. Porque ele vai explicar que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal. Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. E aí ele vai completar e dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O que Pedro está dizendo é que um chamado do crente é um chamado de dor, é um chamado de sofrimento. Não um chamado positivo e que as coisas vão dar certo, que tudo vai dar muito bem e que tudo vai ser maravilhoso e o nosso Deus é isso, e o nosso Deus é aquilo, e o nosso Deus é aquilo outro, apenas quando faz as coisas boas. E quando não faz as coisas boas, o Deus não é tão bom assim, a igreja não é tão boa assim, as coisas não são tão bons assim, enfim, a gente vai desmoronando nas nossas expectativas, porque a gente não compreendeu que ser chamado por Deus é caminhar num caminho apertado, é caminho estreito, é porta apertada, é seguir aos passos do Senhor, é olhar para Cristo como o maior exemplo daquele que sofreu por amor. Deus nos chama, então, meus irmãos, para suportar o que tiver que suportar por amor ao Senhor. É isso que o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12. Se os irmãos abrirem, vão perceber que ele está escrevendo para pessoas desanimadas, e ele vai dizer o seguinte: olhe para Cristo, capítulo 12, a partir do verso 1. O texto vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O que o texto está dizendo é: portanto, temos uma nuvem de testemunha que está nos rodeando. E que nuvem de testemunhas é essa? Quando a gente olha para o capítulo 11, o texto explica que nuvem de testemunha é essa. E o texto vai dizer, lá a partir do verso 36, um bom resumo. Ele diz: outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele
de ovelhas, de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que o texto está dizendo é: os nossos irmãos que viveram em outras épocas e outras gerações sofreram por causa da fé. E essa é a nuvem de testemunha que está em volta, como se fosse possível dizer: agora é a vez de vocês. Como se eles dissessem assim: eu entreguei o bastão para vocês, agora é a geração de vocês, agora é vocês que têm que ir, agora é vocês que têm que prosseguir, agora é vocês que têm que caminhar, agora é vocês que têm que correr a corrida que nos foi proposta. Lembra a questão da corrida? Recebemos o bastão. Lembra a corrida como é que é aquela corrida de revezamento? Recebemos o bastão de uma geração atrás que foi fiel a Deus, que foi fiel ao Senhor, que viveu pela fé, mas que sofreu. Recebemos o bastão e agora é a nossa hora de correr. É a nossa vez de chegar à frente, de levar o bastão adiante. E como é que a gente corre essa corrida? O texto diz: olhando para Cristo, apenas para Cristo. Não é para olhar para o lado, não é olhar para a estrutura, não é para olhar para a liderança, não é para olhar para homem, não é para olhar para outras coisas, é para olhar para Cristo, porque é Ele que é o autor e consumador da sua fé. Não é o pastor que gera fé, não é a estrutura da igreja que gera fé, não é nada dessas coisas que geram fé, é Cristo. Então o olhar tem que ser focado em Jesus, o autor e consumador da fé. E o texto vai dizer: e é Ele, é por causa dEle, é a nossa maior motivação para não cansar e não desanimar. O texto diz: pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. É para olhar para Cristo. Pense naquele que sofreu o que sofreu, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ah, pastor, eu estou desmotivado, eu não quero ir para a igreja. Por qual razão? Ah, porque o pastor é assim. Pense naquele que sofreu oposição por amor a você. Pense. Ah, pastor, eu estou desanimado, desmotivado por conta disso ou daquilo outro. Pense naquele que sofreu por você. Pense. É o que o texto está dizendo. Traga a memória. Você é o que você é por causa de Cristo. Você serve a Jesus. É Ele, é o Senhor da tua vida, é Ele que te amou até o fim, Ele que te entregou na cruz, Ele que sofreu a zombaria, Ele que sofreu os açoites, Ele que sofreu a cruz por você. É Ele a razão, a verdadeira razão, a verdadeira motivação para que você continue correndo nessa corrida que te foi proposta. Mesmo que na corrida do revezamento, a gente espere que naquele posto ali na frente vai ter uma água para refrigerar a nossa alma, né? Na corrida não tem às vezes as pessoas entregando água aqui, um tônico ali e alguma coisa para nos dar mais fôlego para correr. Mesmo que não tenha torcida, mesmo que não tenha arquibancada, mesmo que não tenha ninguém fechando os sinais para que fique fácil o caminho, mesmo que não tenha suporte nenhum, é por causa de Cristo que nós corremos o que nos corremos. E é nossa missão agora levar o bastão para as próximas gerações, para que o Evangelho prossiga no seu caminho. Ah, meus irmãos, Fígelo e Hermógenes esqueceram de olhar para Cristo. Eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para o inimigo, eles olharam para o império, eles olharam para a perseguição, eles olharam para as perdas. Eles abandonaram, então, Paulo. Eles abandonaram o Evangelho. Por que eles fizeram isso? Porque eles amaram mais o mundo. E aí a Bíblia vai dizer que o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, verso 15, vai dizer isso.
Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, quando a gente volta para 2 Timóteo, no capítulo 4, Timóteo vai falar de um companheiro muito querido que ele tinha, que ele escreve até em outras cartas, um companheiro chamado Demas. E ele vai dizer no verso 9: procure vir logo, Timóteo, ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Se nós olharmos outras cartas, nós vamos ver que Paulo fala de Demas, que Demas era um companheiro fiel. Mas o texto de 2 Timóteo vai dizer que Demas, amando o mundo, abandonou a Paulo. E por que abandonou a Paulo? Porque o amor do Pai não estava nele. Porque aquele que tem o amor do Pai não ama o mundo. Porque o amor do Pai é suficiente. Portanto, por que homens como Fígelo e Hermógenes são capazes de abandonar? Porque certamente eles não compreenderam o Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, embora na caminhada, Timóteo, tu vais ser um pastor, na caminhada, nos momentos mais difíceis, pessoas te abandonarão. Timóteo, saiba, Timóteo, se encorajem, Timóteo, não se envergonhe, prossiga, Timóteo, você tem um chamado, você tem um dom, não vai ser fácil, você vai lidar com pessoas, e muitas pessoas que você vai amar, que você vai se dedicar, que você vai cuidar, que você vai dar atenção, essas pessoas irão te abandonar, Timóteo. Elas irão te abandonar, Timóteo. Não se frustre com isso, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Porque embora em uma comunidade há pessoas que abandonam, Timóteo, há na comunidade pessoas que nos reanimam. E aí Paulo vai falar de um homem chamado Onesíforo, que o nome dele significa portador de utilidade, portador de benefício. Talvez seja um bom nome aí para botar num filho. Onesíforo. Paulo vai dizer: Timóteo, Fígelo e Hermógenes me abandonou, Timóteo, mas saiba, Timóteo, eu fui amparado por Onesíforo. Olha o que o texto diz, verso de número 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Paulo está dizendo: Onesíforo foi um amigo que me reanimou, ele veio, me trouxe ânimo. Onesíforo foi aquele que me encorajou, que me incentivou, a sua amizade refrescou a minha alma. Timóteo, embora na igreja há pessoas que te abandonam, há pessoas que não valem nada, há pessoas que valem muito, Timóteo. Há pessoas que vão cuidar de você, Timóteo, porque Onesíforo é aquele que veio, a sua amizade reanimou a minha alma. E é extraordinário o testemunho de Onesíforo. Por que é extraordinário? Porque Paulo não tinha mais o amanhã. Paulo ia morrer. E para Onesíforo, visitar Paulo significava também poder morrer. Porque se ele fosse identificado como um cristão, a mesma sentença que estava sobre Paulo estaria sobre ele. Mas o texto diz que ele foi até Paulo e reanimou Paulo. Ele não se envergonhou do Paulo que estava preso. Ele não estava do lado do Paulo apenas como Paulo, o grande missionário, como Paulo que era o grande apóstolo. Não, ele estava do lado do Paulo que era um velho, o Paulo que era um doente, o Paulo que estava numa masmorra, o Paulo que estava fedido. Mas Onesíforo foi lá para dizer: Paulo, eu estou contigo, amigo. Eu estou contigo até o fim. Fígelo, Hermógenes e os da Ásia te abandonaram, mas Paulo, eu estou com você, Paulo. E Onesíforo foi, e foi a amizade que trouxe ânimo. E aí o verso 17 diz: ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O texto está dizendo que Onesíforo não foi fazer um compromisso em Roma, ele não foi fazer uma viagem e de repente disse: olha, eu estou fazendo uma viagem e
vou encontrar Paulo lá naquele lugar. Não, estou passando por lá e vou fazer uma visitinha a Paulo. Não, o texto diz que ele procurou Paulo diligentemente. Onesíforo se expôs. Ele foi de masmorra a masmorra até encontrar o velho Paulo. Ele tinha um coração de alguém que amava de fato os seus irmãos. Onesíforo é aquele soldado que está dentro do submarino e percebe que um amigo ficou para trás e ele pula de novo na água e volta, mesmo sabendo que poderia morrer. Onesíforo é aquele que é o suporte nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Onesíforo é aquele que serve. O verso 18 vai dizer que era uma característica desse homem. Ele já servia Paulo na cidade de Éfeso. Verso 18 diz: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Onesíforo é aquele que servia já em Éfeso. Ou seja, ele servia nas coisas boas, mas ele servia no tempo ruim. Ele não é só servo quando está tudo muito bem. Ele é servo na hora que precisa te segurar a corda. Na hora que todos abandonam, Onesíforo fica. Na hora que as coisas estão mais difíceis, Onesíforo é aquele que diz: eu estou contigo, eu não te abandono. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. Nós estamos crendo no mesmo Senhor, no mesmo Deus, então estamos juntos na alegria e na tristeza. Ah, meus irmãos, precisamos de onesíforos nas igrejas. Precisamos ser para alguém aquilo que Onesíforo foi para Paulo, como também precisamos de alguém que seja um Onesíforo para nós. O tempo passou, mas hoje a gente não chama isso de Onesíforo, porque fica feio, não é Onesíforo. A gente chama de relacionamento intencional. A gente não chama, eu vou ser um Onesíforo para alguém. Não, a gente diz, eu vou me relacionar intencionalmente com esse irmão, para que eu seja o amigo na hora que ele mais precisa. O que Onesíforo faz não é ficar esperando ser chamado para ser voluntário aqui e ali. O que ele faz é, ele enxerga uma necessidade e ele vai até essa necessidade e diz: eu estou aqui. Ah, meus irmãos, como seríamos diferentes se tivéssemos mais Onesíforos. Onesíforo é um amigo misericordioso, mas é aquele que também vai receber misericórdia. O verso 18, o velho apóstolo, ele diz: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. O velho apóstolo, ele ora a Deus e pede: Senhor, que Onesíforo, esse que é misericordioso para comigo, naquele dia, no dia que o Senhor nos chamar para prestar contas diante do Senhor, que ele também receba misericórdia. É isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Se não
desenvolvermos uma vida de misericórdia, como receberemos misericórdia? Ah, meus irmãos, será que nós estamos dispostos a entender que o Evangelho não nos traz notícias apenas boas? Será que estamos dispostos a viver e morrer pelo Evangelho? A correr essa corrida que é proposta olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé? Será que estamos dispostos a sofrer as dores dos abandonos, das frustrações, das decepções, e prosseguir, entendendo que o autor e o consumador da fé é Jesus? Se estivermos dispostos a isso, focaremos as nossas atenções para aqueles que dependem de nós. E aí desenvolveremos, então, de fato, aquilo que Cristo espera de nós. E o que Cristo espera de nós? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Esse é o Evangelho que a Bíblia nos propõe. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a caminhar dessa forma? Onesíforo, me parece que foi um homem que carregou a sua cruz, que negou a si mesmo. Foi obediente a Deus, amigo, irmão, companheiro. Assim Deus espera que também sejamos. Que nós possamos meditar e refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe.